Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, muita paz para todos. Mais uma vez estamos aqui para levar ao ar o nosso programa Culto Cristão pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e hoje participando do programa somente eu e o João Carlos devido a alguns problemas que tivemos, mas se Deus quiser nós vamos ir aos poucos retornando a forma antiga que era de gravar com todo mundo. Presencialmente. Presencialmente. Não talvez na rádio, mas vamos gravar junto porque fica melhor a montagem do programa. Então nós vamos iniciar nosso trabalho, agradecendo desde já a audiência, a atenção de vocês, e de vez em quando a gente encontra com alguém que é ouvinte da rádio, veio conversar conosco e isso nos alegra muito. Então nós vamos passar a palavra ao João Carlos, que vai fazer a leitura da mensagem inicial. Olá, ouvintes, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você esteja ouvindo. Nós vamos ler uma página do livro Segue-me, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, que tem como título Direito, baseada numa frase registrada no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz: "E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, como meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão." E aí comenta Emmanuel: "Dever cumprido é a raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos. Tens o direito de pedir onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes de espontaneidade ou podar os interesses alheios. Usufruis o direito de advertir nos setores em que trazes o encargo de ensinar. Contudo, é preciso hajas adquirido imenso patrimônio de amor, para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento nos outros. Guardas o direito de analisar. Todavia, se ainda não entesouraste bastante experiência para compreender, é possível que a observação exagerada te leve à secura. Detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falta bondade para acalentar a esperança, a tua palavra se erguerá por martelo endereçado à destruição. Dispões do direito de reclamar onde empregas a tua parcela de esforço no levantamento do bem de todos, mas ignoras o limite, depois do qual as tuas reivindicações são suscetíveis de ferir esse ou aquele companheiro em posição mais desvantajosa que a tua. Em todo tempo, em qualquer parte, porém, desfrutamos o direito maior de todos, aquele que nunca nos frustra as possibilidades de melhoria e que sempre nos abre as portas da felicidade na convivência, uns com os outros, aqueles em cujo exercício jamais lesaremos a quem quer que seja,
o direito que nomearemos como sendo para todos nós, os filhos de Deus, o privilégio de servir. Graças a Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos iniciando mais um culto do Evangelho através da emissora da Fraternidade. E permita que todos os lares, sintonizados conosco, quer seja nas noites de segunda-feira ou no sábado pela manhã às 6 horas, possam receber de Ti, Senhor, dos bons Espíritos, a ajuda que necessitam. Muito obrigado por esta oportunidade, que a Tua paz seja conosco e com toda a humanidade, hoje e sempre. Então nós vamos fazer a leitura e o estudo do Evangelho, que é o nosso objetivo maior, e estamos quase terminando o capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, e hoje o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. É uma pergunta que foi feita e que responde a um espírito que simplesmente se identificou como guia protetor. Então foi perguntado: o que se deve pensar dos que, recebendo a gratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Aí o espírito responde: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstração de reconhecimento não é o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhe vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Então, nesse primeiro parágrafo, nós vemos aqui que realmente o bem deve ser sempre feito com nenhum interesse em recebermos o reconhecimento do beneficiado. E como foi feita a pergunta, dizendo que o que se deve pensar da pessoa que para de fazer o bem porque uma vez alguém não foi grato com ele, nós tivemos um caso de uma colega de trabalho que agiu exatamente assim. Ela procurou ajudar alguém e essa pessoa não foi grata, não parou de falar com ela, e ela então falou assim: agora também eu não ajudo mais ninguém. Quer dizer, então essa postura não é a do verdadeiro cristão, porque a pessoa tem que fazer o bem, como eu sempre tenho repetido aqui, que é uma colocação do mentor espiritual Emmanuel. Nós devemos fazer o bem por amor ao próprio bem, não por interesse próprio, por amor próprio, né? Que às vezes fica ferido, mas o importante é que a gente continue fazendo bem. O senhor falou bem, né? A gente sabe como deve agir, né? Sabe que realmente não deve deixar de fazer o bem porque não teve a gratidão que gostaríamos que tivesse, mas é difícil, né? Qual de nós nunca sentiu aquela pontinha de tristeza quando a gente faz qualquer benefício, qualquer bem, e que a gente não percebe essa gratidão, ou ao contrário, recebe a ingratidão de outras pessoas, né? Isso dói em nós, até porque a gente espera que a gratidão do outro seja também um sinal de evolução para ele, porque quando a pessoa é grata, não só a nós, mas a qualquer pessoa, ou grata a Deus, é um sinal de evolução moral, né? A gratidão, o sentimento de gratidão é um sentimento que nos eleva, e quando a gente não percebe isso em nós mesmos ou em outra pessoa, a gente até sofre um pouquinho, né? Porque a gente espera que todas as pessoas sejam gratas, né? Principalmente a Deus, que é o principal responsável por esses benefícios. Nós às vezes somos só instrumentos, né? Mas quem é o grande Pai de todos os benefícios é Deus. O primeiro de todos os benefícios é o da nossa vida, da nossa existência, né? Da nossa encarnação.
A possibilidade de nós estarmos encarnados já é suficiente para que nós devêssemos ser sempre gratos a Deus, né? E eu vou fazer uma pergunta aos nossos ouvintes para que possamos pensar juntos, porque eu me incluo nisso também, não sou nenhum santo. Será que nós temos sido agradecidos a Deus pelos benefícios que Ele, como Pai bondoso, nos oferece? Será que quando nós acordamos, nós agradecemos a Deus pela noite que tivemos, pelo de jejum que a gente possa fazer, mesmo que seja o mais simples, café com pão e manteiga, às vezes até sem manteiga, mas agradecer, né? Pelo simples fato de acordar, né? Pelo simples fato de acordar. Quando nós bebemos um copo d'água, nós pensamos em Deus por ter criado esse líquido tão importante para a nossa existência, né? E imaginemos se Deus fosse ficar aborrecido com isso. Exatamente. E deixar de fazer o bem. Então que isso sirva para nós também, né? E continua aqui o texto. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Então, quando a gente já faz o bem sem esperar essa recompensa, a gente fica mais leve, né? Até para continuar fazendo o bem. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que, se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, aquele sentimento que a gente tem de compaixão com aqueles mais necessitados, né? Porque, como minha mãe costumava dizer, são necessitados de tudo. Às vezes até de desenvolver o sentimento de gratidão, né? De desenvolver qualquer sentimento. Às vezes a pessoa ela está, assim como a lição que nós lemos do Evangelho ontem, com o coração petrificado, né? É tanta necessidade, é tanta luta do dia a dia, que a pessoa esquece, às vezes, de olhar para o céu, de ver as coisas belas e de agradecer a algum benefício que lhe seja feito, né? Porque essas pessoas, de modo geral, como o próprio Evangelho diz, são pobres de tudo, né? Inclusive de compreensão. Então, muitas vezes, eles acham que se eu posso fazer o bem, se eu posso ajudá-lo, eu vou ajudar. E, para eles, isso é como se fosse uma obrigação nossa ajudar. Aí não faz isso por maldade, faz por desconhecer algumas virtudes que ele deverá trabalhar. Mas, no futuro, ele vai entender isso e vai ficar grato. E quantas vezes, quando a gente desencarna, a gente tem aquela surpresa de que dos espíritos que veio receber é um daqueles que foi beneficiado e naquele instante não agradeceu. Mas entendeu com o passar dos anos e lá do outro lado, se ele desencarnou antes que a gente, ele vai ser grato e às vezes a gente nem lembra quem é, né? Exatamente. Passou pela nossa vida, a gente fez algum benefício e lá na frente vai ter uma recompensa. Aí continua ainda aqui o Espírito que nos deu essa resposta. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Eu acabei de falar, né? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vejo senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar de seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitar, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vereis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde.
Foi o que nós falamos, né? Que quando ele entender, sair da ignorância, que é a falta de conhecimento, não de embrutecimento. A ignorância que a gente fala tem essa conotação da pessoa desconhecer, ainda não saber as leis de Deus. Quando ele entender, ele vai ser grato e vai, de alguma forma, nos aproximar da gente para que possa demonstrar a sua gratidão. Além disso, também por vós mesmos sereis trabalhados, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. Bacana essa coisa que ele fala aqui, né, de a pessoa, quando ela percebe que foi ingrata, já em espírito, né, porque o espírito tem uma percepção muito melhor da realidade, então ela deseja, né, reparar de alguma forma, buscando se dedicar àquele a quem ela foi objeto de algum benefício, né, ou seja, o seu benfeitor. Então a gente recebe um anjo da guarda, por assim dizer, né? Que é essa pessoa a quem a gente fez um bem. E aí termina o último parágrafo dessa mensagem dizendo: Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos consegue reviver para chegardes a Ele. E aí a gente acha que os nossos laços que nos ligam com encarnações anteriores são só aqueles da família mais próxima, né? Mas ele está dizendo aqui, né? Se nós soubéssemos todos os laços que nos ligam a encarnações anteriores, né? Às vezes uma pessoa que vem como nosso professor, um profissional que passa pela nossa vida num instante, é alguém que nós já encontramos no passado e que tivemos alguma relação, né? Então essa teia de relações, elas vão ficando cada vez maiores com as reencarnações, né? Os laços de amizade, de carinho entre os espíritos, né? Vai fazendo com que realmente seja a verdadeira família universal. Eu me lembrei agora, de um senhor, ele era cego, e quando eu era bem menino, ele sempre ia lá em casa pedir o que a gente chama de esmola, né? E é interessante que, não sei porquê, ele me chamava de fazendeiro. Meu fazendeiro. Minha mãe sempre gostou de ajudar, também a gente vai se acostumando, até tendo um certo carinho com a pessoa, né? E eu era o encarregado de falar com minha mãe e trazer o donativo, né? E passados muitos anos, lá no centro chegou, me falaram, lá no centro agora nós vamos acolher, nós temos um quartinho vago, né, que já tinha sido usado por algumas outras pessoas, agora chegou um senhor cego. Quando eu cheguei lá, quem era? Era esse cego que me chamava de fazendeiro, né? Então nós podemos dar uma atenção também a ele, até ele desencarnou lá. Inclusive, quando foi seu apontamento, né, eram só 6 pessoas novas, eu era adolescente, tinha mais um jovem também, e um senhor bem idoso, que era um dos fundadores do centro, o senhor Antônio Cardoso Leal. E fomos os 7 da Rodrigues até o cemitério de Olinda, que é um bom pedaço, carregando o caixão, a gente se revezava, um só, revezava, mas a gente ia trocando de mão, parava, colocava o caixão mesmo no chão para descansar, né? E trocava de lado para poder, sabe, com a mão direita ia usar a esquerda, né? Para chegar até o cemitério, né? Que além de ser longe tem morro, né? Já tinha morro, para descer, para subir. E aí nós fizemos aquilo tranquilamente, sem reclamar nem nada, né? Então, realmente eu fico agora viver esse fato, né? E ver o quanto esse espírito ficou agradecido, não só a mim, não, como pessoa, né? Mas as pessoas que o ajudaram, que levaram com carinho o seu corpo para ser enterrado, né? Então, por certo, né? E ele era assim, a gente tinha um olhar, apesar de ser cego, ter o olho branco, mas a gente sentia nele assim, uma coisa assim, diferente quando ele olhava para a gente, né? Então,
acredito que ele recuperou a visão e, de alguma forma, eu acredito que ele passou a ajudar. E descobriu por que ele chamava o senhor de fazendeiro? Talvez só se ele já estiver lá do outro lado que eu vou saber. Já deve ter sido fazendeiro aí antes da encarnação. Que eu não vendia fazenda, nunca tive fazenda, que é uma área de terra muito grande. Mas isso aí também não vem ao caso agora. Não vem ao caso. Então nós vamos ler aqui uma poesia que foi feita para esse tema, que nós demos o título de Ingratidão. Ingratidão pelo bem de alguém recebido é fruto daquele que é espírito endurecido. Quem, pois, foi ajudado na vida por um revés, não precisa ajoelhar-se e nem beijar os pés, mas deverá ser grato e também reconhecido, considerar um amigo que não pode ser esquecido. Mas aquele que ajuda ou quer fazer o bem, não deverá guardar do outro o que não tem. A gratidão é virtude que tem que ser trabalhada, ser grato a vida toda sem esperar mais nada. Esta foi a lição que Jesus Cristo legou. Aos que lhe insultaram, ele sempre os perdoou. É assim, Senhor, que a nossa prece final seja de pura gratidão. Gratidão por essa existência que nos permite dar um salto na nossa evolução. Não sabemos o que fizemos no passado, pelo menos a maioria de nós não sabe, mas sabemos que encontramos um caminho que podemos trilhar, que nos permite avançar no nosso processo de purificação, Senhor. Muito desse processo, desse caminho reto, se deve ao conhecimento que tivemos nesta encarnação dessa doutrina do Evangelho do Cristo e das explicações que nos dá o Espiritismo, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da importância da caridade para sermos espíritos melhores. Então, que a nossa gratidão seja diária, seja constante em nossas vidas. Obrigado a Deus, obrigado à nossa família, obrigado à doutrina espírita, à Rádio Rio de Janeiro, que nos permite todas essas reflexões. Que possamos estar juntos na próxima semana e agradecemos também a sua audiência. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.